a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no alforje de pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei, tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Levantando-se o filisteu, e indo a encontrar-se com Davi, este se apressou, e correu ao combate, para lutar contra ele. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra, e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu-o e o matou. Assim correu Davi, e pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Que texto tremendo, né? Como enfrentar gigantes e vencer. Há uma expressão que eu mesmo já repeti, talvez você repita, mas que no fundo é uma expressão comum, popular, mas não é verdadeira. Você sabe qual é a expressão? O importante é competir. Você já não disse isso? O importante é competir. Eu quero dizer para você que o importante não é competir. O importante é ganhar. Agora, se eu não ganhei, eu competi. Quem entra numa batalha com essa visão, o importante é competir. Imagine um moço que vai fazer um vestibular, que vai se submeter a um concurso. Tem uma vaga, 500 candidatos. Ele entra no concurso com a expectativa de apenas competir ou de ganhar? Quem é que entra na expectativa de ganhar? Levanta a mão. Entraria para ganhar, não é verdade? Então, meus irmãos, a gente entra numa batalha para ganhar. A gente enfrenta gigantes, cada um tem um gigante. Eu quero sacar desse texto 4 princípios. Se você prestar atenção, você vai ser
poderosamente abençoado nessa noite, como eu quero ser. Quero que você entenda que o que está aqui relatado, sob o ponto de vista humano, era uma luta absurdamente desigual. A luta de Davi com Golias era uma luta humanamente desproporcional, desfavorável, com derrota já garantida para Davi. Sabe por quê? Para Davi, sabe por quê? Porque Golias era um camarada, que diz lá no verso de número 4, que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Sabe o que isso representa? Mais ou menos entre 2,85 metros a 3,5 metros de altura. Eu tenho 1,85 m, mais 1 metro, ou talvez 1,20 m. Davi, diante de Golias, um camarada desse tamanho. Ele era franzino, de aspecto gentil. Para você ter ideia da desigualdade da luta, a couraça de Golias, no verso 5, diz que a couraça dele, ou seja, a proteção do seu peito, era o equivalente a 5.000 ciclos, mais ou menos 80 quilos. Quem aqui tem 80 quilos? Menos as mulheres. Menos as mulheres. Quem aqui tem 80 quilos? Ou próximo disso? Levanta a mão. Você imagina. A couraça de Golias era o equivalente ao seu peso. Para você ter ideia da desigualdade, a ponta da lança de Golias, no verso 7, que diz aí que era de 600 ciclos, e um escudeiro ia diante dele. A ponta da lança de Golias pesava entre 8,5 kg a 9 quilos. Agora imagine, todos os dias Golias se apresentava diante do exército dos filisteus e humilhava o exército de Israel. O exército de Israel de um lado, o exército dos filisteus de outro, e Golias chegava, em outras palavras, ele dizia assim: não tem homem aí para vir lutar comigo? E todo mundo amarelava, não tem a ver com o setor amarelo. Amarelava. Ninguém se apresentava. Um dia, Jessé manda Davi levar algumas coisas para os seus irmãos. E Davi vai e vê aquela cena. Vem o gigante, 3 metros, seu escudeiro à frente, a sua couraça de 80 quilos escamada, talvez reluzente, brilhosa, e chegava a Golias e esbravejava: manda alguém daí para lutar comigo, e todo mundo tremia. E Davi chega, um menino de aspecto gentil, foi lá levar apenas alimento para os seus irmãos, e ele vê aquele quadro, ele fica indignado. Ele diz assim: eu vou lá lutar com esse camarada, o que o rei vai dar para quem vencer? Imagine, Davi era menor do que eu, e vai lutar com um camarada maior do que eu. Mas eu quero que você aprenda que aqui há alguns princípios que nos dão vitória contra os gigantes. Cada um sabe qual é o seu gigante. Cada um sabe qual é o tamanho do desafio que está diante de si. O gigante para mim pode não ser o gigante para você. O gigante para você não pode ser o gigante para mim, pode não ser o gigante para mim. Líderes de células, eu quero desafiar vocês a que enfrentem o gigante que muitas vezes assusta, amedronta e impede a sua célula de prosperar.
Então nós vamos sacar desse texto. Aí vai Davi, o que a gente leu aqui é o epílogo da história, é o epílogo desse episódio, e eu quero sacar aqui 4 princípios de como enfrentar gigantes e vencer. Primeiro deles, aprenda a lutar com as armas que Deus lhe dá. Você observou aqui, o rei Saul disse assim, olha, Davi, já que você quer, foi o único que se apresentou, diz a Bíblia no verso 39, que ele cingiu a espada sobre a armadura, ele pegou a armadura do rei Saul, pegou a espada do rei Saul, ele vestiu a roupa que pertencia, a roupa de guerra que pertencia ao rei Saul, mas não era a roupagem que ele estava habituado. Ou seja, num primeiro momento, ele tentou lutar com Golias com as armas e com a armadura que não eram suas, mas era de Saul. E o que aconteceu? No verso 39, diz assim, Davi não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul, não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Agora olha interessante o verso 39 no final. Assim Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, ele conhecia de cajado, não conhecia de armadura. Escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, ele conhecia esse tipo de luta. Se você ler lá no livro de Juízes, capítulo 20, acho que verso 16, você vai ver que os efraimitas eram expertos em usar funda. Eles, canhotos, um exército de 700 homens, eles eram capazes de acertar o fio de um cabelo à distância com uma funda. Davi conhecia disso. Ele não conhecia de armadura. E aqui a gente tem o primeiro princípio. Ninguém é desafiado a lutar com as armas dos outros. Use as armas que Deus lhe deu. Adquira destreza. Está entendendo? Há pessoas que são derrotadas porque querem lutar com as armas do outro. Há pessoas que são derrotadas porque vão para a batalha do seu gigante e querem vestir a armadura do outro e não conseguem andar. Eu creio que Deus capacita cada um de nós. Nós precisamos adestrar a nossa arma. Adestrar. E o adestramento vem pela prática. Pela prática. Você quer enfrentar gigantes e vencer? Em primeiro lugar, use as armas que Deus já deu para você. Não fique contemplando o triunfo do outro. O triunfo do outro só faz sentido se ele servir para lhe inspirar a que você tenha a sua luta e você crie musculatura espiritual. Amigo, irmão, querido, musculatura espiritual vem pela prática, é pela luta, é pelo seu enfrentamento com as armas que Deus lhe dá. Deu para entender isso? Sim ou não? Amém, irmãos? Como enfrentar gigantes e vencer. Segundo lugar, aprenda a ter pensamento e visão de vitória. Verso 44 diz assim, lá vem Golias. O verso 42 diz que Davi era moço, ruivo, de boa aparência. Numa outra tradução diz que ele era de aspecto gentil. Davi não impressionava. Mas sabe de uma coisa? Vitória ou derrota tem a ver com aquilo que nós temos dentro da nossa mente. Isso se chama foco visionário.
Diz o texto que Golias ofende Davi, e lá no verso 44, olha como é que era a mente, a cabeça de Davi. Fisicamente ele era desproporcional, franzino. Mas a cabeça de Davi era a cabeça de vencedor de derrotado. Você sabia que tem muita gente que já entra numa batalha derrotado? Já entra derrotado. Ele tem musculatura, tem potência, mas ele tem na cabeça dele, ele não tem um pensamento e uma visão de vitória. O texto diz no verso 44, Davi disse assim, vem a mim, olha só, aquele menino franzino, eu imagino Davi olhando de baixo para cima, e Golias de cima para baixo, olhando para aquele menino de aspecto gentil, mas ele se depara com alguém que tinha, na verdade, um pensamento e visão de vitória. Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Parece até que Davi está chamando Golias de besta. Disse Davi ao filisteu, tu vens a mim, tu vens a mim. Ele ofende Davi, melhor dizendo, disse a Davi. Agora olha o que é que Davi diz no verso 45, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Ou seja, ao invés de Davi correr de medo, ele enfrenta. Porque tinha visão de vitória. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tens afrontado. Golias ofende Davi. Te darei a sua carne, a besta do campo. E Davi diz assim, você vem a mim com espada, com escudo, com lança, a ponta da lança pesando 8,5 kg, 9 quilos. Eu já falei para você o peso da couraça de Golias. E Davi olha para ele, você vem a mim com isso tudo. Mas na mente de Davi ele já era um vencedor. Meus irmãos, há a fala da derrota que vem de fora. Às vezes você tem um projeto, não saia correndo para contar não, que tem gente que vai tentar pôr areia no seu projeto. Vai logo pôr defeito. Vai logo desanimar. Fala de derrota. Já tentei, ó, não tenta não, que eu já fui lá. Vai não, olha, eu estou esperando um tempão. E o camarada disse, sabe de uma coisa? É mesmo, não vou não. Deixou-se influenciar pela fala de derrota do outro. Mas sabe de uma coisa? Pior do que a palavra de derrota que vem de fora, é a palavra de derrota que vem de dentro da gente. A palavra de Golias era intimidadora. Golias via Davi como um derrotado. Você está entendendo isso? Vou dar sua carne para as aves do campo. Davi era visto por Golias como um derrotado. Mas Davi é que via Golias como um derrotado. Sabe por quê? Porque a batalha não era uma batalha de confronto físico, era batalha na mente. Ele tinha confiança. E mesmo antes de começar a luta, ele disse assim, Golias, olha só, Deus vai me dar a sua cabeça. Você sabe o que é isso? É quem tem um foco de visão, um foco visionário, ou seja, tem um pensamento de vitória. Você sabe que há muita gente que só vive de iniciativa e nunca acaba? Eu não vou nem perguntar aqui. Começou, não acabou. Começou, está sempre começando. Não, vou fazer inscrição. Já fiz. Me inscrevi. E nunca termina. Ele é hábil em fazer inscrição. Treinado em fazer inscrição. Você sabe por quê? Porque dentro da mente da pessoa, ela não vê vitória, vê derrota. Para por qualquer motivo. Qualquer dificuldade, eu não vou não. Você sabe quem é que vem? Domingo eu falei aqui, irmão querido, que a vitória ou derrota, não sei se você entendeu, não tem a ver necessariamente, sucesso ou fracasso, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com fazer escolhas certas ou fazer escolhas erradas.
O indivíduo pode ter muito dinheiro, mas fez uma série de escolhas erradas que sacrificaram a família, sacrificaram a saúde. Você vai dizer que ele é uma pessoa de sucesso? Não. Sucesso ou fracasso tem a ver com escolhas certas e escolhas erradas. Tem a ver com visão de vitória. Como eu disse, Golias via Davi como derrotado. Mas Golias olhava para Davi, o Davi olhava para Golias, melhor dizendo, e Davi que o via derrotado, porque em vendo Golias derrotado, ele se via como um vencedor. Está entendendo isso, irmão? Você quer enfrentar gigantes e vencer? Primeiro de tudo, use as armas que Deus lhe deu. Segundo, tenha um pensamento de vitória. Deixa eu compartilhar algo concreto, que eu já devo ter compartilhado aqui. Quando a gente comprou esse terreno aqui, nossa igreja lá fora, prédio alugado, uma igreja pequena, nós compramos um terreno primeiro lá na Oficina Velha, onde tem hoje uma Assembleia de Deus, ao lado da casa da família Irmã Lucimar, mas não era ali. Depois compramos aqui no bairro Santana, também nós chegamos a fazer projeto ali, não era ali. Compramos esse terreno e Deus pôs no meu coração um foco visionário. Gente, era tão forte. Eu falei para vocês um tempo atrás que ainda não tinha nada, eu sentia cheiro de tinta. E quando esse templo ficou pronto, sentado daquele lado, eu senti outra vez o cheiro de tinta. Aí eu vi que o foco visionário, o foco que não existia, se tornou real. Você sabe por quê? Porque era tão certo que as palavras que eu ouvia, quantas pessoas eu ouvia, falas de derrota, mas que coisa, que ideia megalomaníaca do pastor. Tem esse tipo de gente na igreja. Para que construir um templo lá no bairro do Matador? Você sabia que a gente ouviu? Que ideia megalomaníaca, olha só. Que ideia megalomaníaca construir um prédio desse tamanho, um templo desse tamanho. Por quê? Nossa igreja é pequena, pouco mais de 100 membros. Aqui está tão bom. Por quê? Mas que coisa mais doida. Mas, meus irmãos, o foco visionário, a visão, o pensamento de vitória não me deixava abater diante das falas de fracasso. Compreende? Isso aqui que Davi está fazendo não é soberba não, irmãos. É confiança. Quando ele diz para Golias assim, olha, eu vou tirar a sua cabeça, Golias. Não é soberba, é que o camarada estava tão confiante. Ele não via a altura de quase 3 metros de Golias. Porque o camarada é confiante. O camarada que tem foco. Gente, ele vê bloqueio, obstáculo, não como obstáculo, ele vê como desafio. Está entendendo? Quantos estão entendendo? Ninguém? Como enfrentar gigantes e vencer. Primeiro, utilize as armas que Deus lhe deu. Segundo, tenha pensamento e visão de vitória. Mas em terceiro e penúltimo lugar, como enfrentar gigantes e vencer? Aprenda a ter atitude de vitória. Não basta você imaginar a vitória, precisa ter a atitude que traduz a vitória. Você sabe o que é que Davi fez? Ele não ficou dizendo assim, olha, Golias, eu vou te vencer. Golias, eu vou te derrubar. Não, ele foi para a atitude. Sabe o que é que ele fez? Diz o verso 49, que Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com uma funda a atirou. Funda era uma arma de guerra muito simples, feita com couro, onde ele segurava 2 ou 4 pontas, punha uma pedra, rodava, depois soltava, rodava assim, soltava uma delas, a destreza fazia com que o indivíduo, como eu disse para você, acertasse o fio de um cabelo à distância. Davi não ficou apenas teorizando, ele teve atitude. Gente, quando eu comecei a compreender isso,
eu comecei a entender, por exemplo, por que que os nadadores, você já deve ter visto, eles fazem assim, ó. Você já viu isso? Quem é que já viu? Você sabe por que isso? Você sabe o que que ele está dizendo? Eu vou vencer. Bate no peito. Você já viu isso? Aí eu entendi, sabe o que é isso? Ele está dizendo, eu vou vencer. Eu vou vencer. Agora imagina o camarada que chega assim. Ui, está frio. Vai vencer, sabe quando? Nunca. Aí vai culpar o diabo. Davi não ficou na teoria, ele teve atitude de vitória. Líder de célula, preste bem atenção, você pode ser um líder de célula poderoso. Eu quero desafiar cada líder de célula a ter um foco visionário para a sua célula. Pense na sua célula se multiplicando, porque só vai se tornar real aquilo que antes foi construído na mente e no coração. Se não for construído na mente e no coração, não vai ter como se tornar concreto, real. Primeiro precisa brotar na mente e no coração, regado pela oração na presença de Deus. Aí cumpre-se aquilo que está no Salmo 37, verso 4. Normalmente a gente lê o Salmo 37, verso 5, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Mas eu gosto, irmãos, do versículo 4. Você sabe o que é que diz o versículo 4? Diz assim, deleita-te no Senhor. E Ele, o que é desejo do coração? Sonho. Se você não tem sonho, tenha sonho, líder de célula. Nós temos uma extraordinária oportunidade de evangelizar o nosso país. As pessoas estão carentes. A célula é uma extraordinária máquina de guerra leve, ágil e veloz. E eu quero desafiar você a ter foco visionário. Pegue num papel e desenhe lá a sua célula e coloca quantas pessoas eu quero na minha célula. Comece a orar por aquilo que está dentro da sua mente e do seu coração. E você vai ver sair da mente e do coração e se tornar palpável. Você pode dar um glória a Deus? Atitude de vitória. Davi teve atitude. Olha para mim. Só vence quem tem atitude. Imagina aquele moço que gostou da menina. Eu gosto tanto dela. Não sei se eu falo. Não sei se eu falo, se eu não falo, mas eu gosto tanto. Aí quando encontra com ela na rua, passa o coração, quase que sai pela boca. Ele só está querendo. Mas eu gosto tanto. Ela é tão bonita. Um mês. Às vezes a menina até está pensando assim, puxa vida, até que ele é bonitinho. Mas olha para mim aqui, a menina quer atitude. Aí ele está lá, hoje eu vou falar, está tudo bem com você? Daqui a pouco, sabe o que acontece? O que acontece? O que acontece? Vem outro que teve o quê? Aí ele fica agora curtindo dor de cotovelo. Não sei se não tem essa expressão. Faltou o quê? O não você já tem. Você vai correr atrás do sim. Sabia disso? Davi teve atitude. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo, que vai ser passado agora 1 minuto e meio, depois eu vou para o último ponto. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Está abençoando você? Qual é o tema da mensagem? Como enfrentar o quê? Como enfrentar gigantes e vencer. A destreza da sua ferramenta, pensamento de vitória, mas a atitude.
Quero que você preste atenção nesse vídeo, que eu quero mostrar 1 minuto e meio, 2 minutos, aliás, mas antes eu quero explicar o que é esse vídeo. Esse vídeo mostra um time de rugby da Nova Zelândia, de uma das tribos da Polinésia. É chamado Haka. É uma dança que tem mais de 100 anos. Fui ler a tradução do que eles dizem, não tem nada de espiritual. É uma dança que tem 2 propósitos: provocar unidade e confiança. O time de rugby da Nova Zelândia, que coisa interessante, que tem mais de 100 anos, nenhuma seleção do mundo se compara à quantidade de conquistas daquele time de futebol de rugby. Agora, irmão, é a dança criada pelo grupo Maori, Haka, Maori. Promove a unidade. Eles entram no estádio, você vai ver aqui. Essa dança Maori, ela tem a ideia de traduzir unidade, confiança, garra, coragem. E é impressionante o que a atitude de vitória definida pela dança Maori, o Haka, demonstra. Apague todas as luzes e solta o vídeo, por favor. Apaga aqui o refletor também, por gentileza. Apaga essas aqui também, olha, por gentileza. Fica bem visível. Refletor também. Vamos lá. Here we go. A Haka. Dê um aplauso aí. Qual foi a impressão que você teve do time australiano diante da seleção da Nova Zelândia? De quê? De quê? De quê? Sabe por quê? É uma dança que eles expressam confiança. Gana, é verdade. Às vezes a gente vai como crente batalhar. Dia 7 de março, caminhada da família. Eu quero esse povo lá na praça, sabe como? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé.
Antes de eu meditar no último no último item, vamos fazer a dança haka? Sim, diga assim, ha! Não é assim não, ha! Primeiro, você vê algum deles ali rindo? Hey, ha, ha. Primeiro você tem que fazer cara de mal, de sério. Faça comigo, senhor. Tira o sorriso agora, irmão. Não é dente, não, é língua. Vamos lá então? Faça comigo. Você vai enfrentar o inferno em nome de Jesus. Você vai rindo. Você vai para uma batalha, enfrentar Golias, você vai rindo. Você vai enfrentar o seu gigante, você vai rindo. Ele vai olhar para você, está rindo, vai ter vitória, vai perder. Você tem que entrar na batalha. Cadê aquela bateriazinha assim? Cadê a bateria ali? Sim, de batalha, só tambor. Quantos estão entendendo aqui? Dia 7 de março. Pensa comigo. Vamos lá. Vamos para uma batalha. Vem Golias. Sou servo do Deus Altíssimo. Eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos. Diga assim. Ainda não. Não é para rir depois, irmão. Se você faz e ri depois, não tem efeito. Quantos aqui entenderam? Você vai fazer, vai ficar quietinho. Está na batalha. Você vai assim, depois, Não tem efeito, você tem que ficar sério. Faça assim, ó. Respira fundo. Pensa que você vai enfrentar o seu gigante. Seu gigante. Talvez seja doença, seja desemprego, seja lá o que for. Seu gigante. Como é que você vai enfrentar? Respirou fundo. Solta a mão assim. Ó. Gente, está tendo efeito para mim. Em nome de Jesus. Vamos lá enfrentar? Diga. Foi um ensaio, agora é para valer. Qual é o seu gigante? Qual é o seu gigante? Eu já entro no último ponto da minha fala, para a gente encerrar aqui. Como enfrentar gigantes e vencer? Aprenda a confiar no poder de Deus para a sua vida. Verso 47, com ele a gente vai encerrar. Saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a guerra. Qual é o tamanho do seu gigante? Vamos lá então? Respira fundo. Pensa no seu gigante que está lá diante de você. Seu gigante. Qual é o seu gigante? Você está agora diante dele em nome do Senhor dos Exércitos. E o gigante vem. E você se prepara. E vamos agora? Amém? Vamos ganhar muita gente para Jesus? Abençoa você. 100 células. Sim ou não? 100 batismos. Sim ou não? Para a glória de Deus. Amém? Conto com você no dia 7.
Quantos aqui pretendem estar lá? Um exército como aquele. Amém? Líderes de células, vamos sair daqui para vencer. Quero convidar todos os líderes de células para virem à frente. Todos os líderes de células para virem à frente. Nós vamos orar para encerrar. Aquela canção que fala do Espírito Santo. Olha só, líderes de células. Olhem para mim aqui, por favor. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu glorifico muito a Deus pela vida de vocês. Vocês estão indo onde eu não posso ir, estão fazendo o que eu não posso fazer, estão cuidando de pessoas de modo que eu não posso cuidar. E a minha oração, que o Espírito Santo de Deus enche o seu coração, que Ele renove paixão. Não aceita fala de fora, de derrota. Não aceita a derrota da sua mente. Ah, minha célula não cresce. Ah, minha célula não cresce. Rejeite esse pensamento. Ah, eu acho que eu não tenho jeito para isso. Rejeite esse pensamento. Vitória ou derrota começam dentro da mente da pessoa. Nós temos um Deus poderoso. Busque capacitar-se. Você sabe qual é o seu gigante. O importante não é competir. O importante é vencer. Se não vencermos, competimos. Ninguém entra numa batalha para competir, entra para vencer. Quem entra, sério. Amém, gente? Uma batalha com um doente, um filho doente. Não, o importante é competir. Não, eu quero meu filho curado. Quero meu filho curado. Sim ou não? Não é verdade? Então eu quero orar pelos irmãos. A reunião dessa noite abençoou você? Sim ou não? Abençoou? Hoje a gente está de fato dando início à nossa caminhada rumo à 100ª célula. Se cada célula nesse ano se empenhar, evangelizar, orar e ganhar 2 pessoas, a gente batiza seguramente 100 pessoas. As pessoas estão com sede do evangelho de verdade. Eu quero orar por vocês e a gente vai encerrar o culto dessa noite, para que ninguém saia daqui muito tarde. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo com a experiência de Davi, que enfrentou um gigante numa luta humanamente desigual, uma luta desfavorável, uma luta de derrota. No entanto, nós te louvamos porque Davi aprendeu a usar bem aquilo que ele conhecia. Porque Davi não tinha um pensamento de derrota, mas tinha um pensamento de vitória. Quantos de nós somos atacados por pensamentos de derrota? Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Quantos de nós já começamos uma batalha em grande desvantagem interna? Porque não temos consciência de quem nós servimos.
Obrigado porque Davi teve atitude. Ele foi para a luta. Ele foi para o enfrentamento corajoso. Ele não se intimidou. E obrigado, acima de tudo, porque a vitória de Davi não veio dele, mas veio do Senhor. E por conta daquilo, aquele